Bom, pessoal, tudo bem? Acabou de sair uma notícia aqui hoje, na verdade não foi agora, né? Foi umas 7 horas atrás, dessa empresa Cognition Labs. Eu não conheço muito ela, né? Tô vendo aqui agora em primeira mão, mas aparentemente eles lançaram aí esse Software Engineer AI, né? A base de AI, que promete aí substituir os devs. Tá fazendo aí mó alvoroço, a galera tá comentando bastante, né? Já teve mais de 6 milhões de views e bastante retweet de gente importante da área. Eu quero ver aqui agora em primeira mão para ver se realmente ela vai entregar o que tá prometendo. Eu sou desenvolvedor também, então eu tenho um pouco de propriedade, né? Vamos ver se o que ela faz é útil ou não. Bom, o pessoal na época que começou a lançar as LLMs, né? Todo mundo veio e comentando que era impossível da AI conseguir substituir um desenvolvedor, né? Porque ela teria que ter uma alta capacidade para entender o problema, alta capacidade de resolução de problemas, se adaptar a situações, que é uma coisa que um humano faz com muita facilidade, mas é muito difícil para uma máquina, né? Mas aparentemente chegou então esse mal aí que todo mundo dizia que não ia acontecer, parece que está chegando aí. Vamos ver se é verdade ou não. Vou botar aqui o vídeo agora, eu vou reagir junto com vocês. Hey, I'm Só Scott para from ouvir. Cognition AI, and today I'm really excited to introduce you to Devin, the first AI software engineer. Tá, o Let me show you an primeiro. example of Devin in action. Vamos mostrar ele em ação. I'm Vamos going to ask ver. Devin to benchmark the performance of Llama on a couple different API providers. Tá, então ele está aqui dando uma entrada, né, dando um prompt, ou seja, não está falando em linguagem de máquina, né, ele está escrevendo como se fosse alguém da área funcional pedindo aí um novo desenvolvimento para um dev, né? Então ele diz: Oi dev, eu gostaria I would like for you to benchmark Llama 2 on 3 different providers. Replicate together Perplexity. Tá, Llama 2 é aquela AI lá do Facebook, né? Entendi. Aí pergunta para ele entender o formato das APIs e escrever um script From now on, Devin is que envia o mesmo prompt e o parâmetro para todos os dele. Tá. Replicate Together e Perplexity. Esses três, Replicate Together e Perplexity, são aqueles sites que disponibilizam AIs para você usar, né? Você não precisa rodar local e também não precisa rodar na nuvem. Ele já tem o próprio servidor onde eles rodam as LLMs e você consegue testar. Então ele está pedindo para esse Devin aí que eles estão chamando, né? Para ele conseguir escrever esse mesmo script que o cara deu aqui nesses 3 sites, né? Usando o Llama 2. Vamos ver se ele consegue. in the driver's seat. First, Devin makes a step-by-step plan of how to tackle the problem. Ele faz primeiro um plano do que ele vai fazer. After that, it builds the whole project using all the same tools that a human software engineer would use. Ele entra na documentação desse site, né, do Replicate e tal, para ver como que faz para você poder chamar o Llama 2 através dele. Vamos ver. Ele escreve o código aqui em Python. E aí para você chamar tanto o Replicate quanto o Perplex quanto o Together, você tem que passar aqui, né? Vamos ver de onde que ele tirou isso aqui. Editor. And even its own browser. Calma aí, eu não entendi. Calma aí. Deixa eu ler aqui o plano dele. From now on, Devin is in the driver's seat. Research the API. Tá, então ele vai procurar a documentação do Replicate Together e Perplex para entender o formato do request e quais parâmetros passar. Vai escrever um script em Python para mandar os HTTP requests para cada uma das APIs com o mesmo prompt, né, que é o texto digitado e os parâmetros. Implement response time measurement and accuracy assessment within the script to benchmark. Tá, ele vai na resposta, então ele vai medir o tempo de resposta e a acurácia. Beleza.
Ele vai testar o script que ele montou para conferir se ele está trazendo o resultado esperado de cada uma das APIs, analisar o dado coletado e comparar a performance das 3 APIs. Ele ainda vai documentar o script. Nossa. Ele vai documentar o script e o processo que ele fez para medir, né? Incluindo as dependências que ele usou no script e o ambiente que ele precisou subir para chamar, né? Report the findings back to the... Reportar o que ele encontrou para o usuário. First, Devin makes In relevant visualization summary. E ele ainda faria, assim, se tiver se o dado for relevante o suficiente para montar algum tipo de gráfico, talvez, né? E resumo. Então, isso é o que ele planejou só com aquele script ali que o cara pediu. Tá certo que isso não é uma tarefa que que é desenvolvedor, faz, né? Mas é só para dar um exemplo. Então, vamos lá. a step-by-step plan of how to tackle the problem. Tá. After that, it builds the whole project using all the same tools that a human software engineer would use. Beleza. Então ele tá dizendo que ele vai usar as mesmas ferramentas que um humano normal faria. Eu só quero entender de onde que ele tirou as keys, né? Eu sei que isso não é muito difícil, né? O cara pode deixar aí já ele já pode deixar como variável de ambiente, mas pelo que eu vi ali no código, ele colocou hardcode as keys. De onde que ele tirou isso? Ele foi nos documentos de cada um dos sites. Devin has its own command line, Tem a própria linha de comando. its own code editor, Benchmark Py. Ele montou ali um Benchmark Py. Tá. and even its own browser. E ele tem um próprio browser, né, que ele usa para fazer as pesquisas, onde ele foi acessar as documentações. In this case, Devin decides to use the browser to pull up API documentation so that Beleza, it can pegou a documentação. read up and learn how to plug into each of these APIs. Beleza. Here, Devin runs into an unexpected error. Tá, ele montou ali o código, ele foi tentar chamar as APIs e deu um erro. Deu um 422, né? Vamos ver se ele Devin tem. actually decides to add a debugging print Vamos ver statement. se ele faz o próprio troubleshooting. Reruns the code with the debugging print statement, and then uses the error in the logs to figure out how to fix it. Replicate tokens, ele conseguiu chamar. Eu não consegui ver, então eu acho que ele retornou no chat pedindo as keys, né? Deixa eu ver aqui. Como você tá numa conversa. Ó, ele tá tendo ali a conversa, ó. I don't remember the link for together, but should be able to find it by Google. Você tá conversando. Ah, tá. Tá aqui, ó. Eu perdi essa parte aqui. Então, o próprio Devin, depois de analisar... Isso aqui é interessante, hein? Uma das maiores dificuldades que os programadores têm no começo, né, quando é júnior, é a de conseguir fazer uma boa pesquisa para poder corrigir os erros, né? Então, muitas das vezes a gente se pega tendo que ensinar os caras a como pesquisar. Só de você ter uma AI que consegue resolver os próprios problemas que aparecem já é uma coisa assim assustadora. E ele ainda responde no chat, né? Então ali, ó. Focus, então... Ah lá. Olha que interessante. Ele leu os documentos da API. Tá. Tá. Então aqui o Scott, que é o cara que está conversando com... Software engineer. Que é o cara que está conversando... Ele já mandou as keys, né? As credenciais para o cara poder usar na Perplexity, no Replicate e tal. Não foi ele que pediu, né? Mas tudo bem, vai. Talvez eu esteja sendo muito rigoroso, né?
use. Tá. Devin has its own command line, its own code editor, Ele já pegou as keys e já colocou aqui no código, colocou chapado, né? Que não é uma boa prática para um desenvolvedor, né, o Devin? Você tem que melhorar aí um pouco, né? Você vai guardar isso numa variável de ambiente, você vai guardar isso num arquivo de configuração. Você não vai colocar isso aqui chapado no código, né? Um ponto negativo para ele. Tudo bem, vai. Eu, pelo pouco que eu vi aqui, eu já não gostei. Não acho que substitui um desenvolvedor júnior, não. Mas vamos lá. and even its own browser. Eu gostei, eu acho que é um ponto positivo. Toda essa questão de... Ele faz a pesquisa pela documentação e ainda dá um feedback aqui no chat. Então é In this interessante. case, Devin E você consegue, pelo contexto da conversa, adicionando mais informações para ele, né? Então, se tiver errado aqui alguma coisa, eu posso simplesmente chegar aqui no chat e pedir, não, eu quero que você passe essas variáveis para um arquivo de configuração, não é nada impossível, né? Mas está certo que a pessoa que vai pedir isso para o Devin, digamos que isso aqui seja para substituir um programador. Não tem como. Se eu vou substituir o programador, quem vai conversar com ele é alguém da área de negócio, alguém da área funcional, que não tem o conhecimento técnico. Então, tipo assim, essa pessoa que não tem o conhecimento técnico não vai conseguir passar as informações que ele precisa, né? Para você poder fazer um código que qualquer programador com mais experiência conseguiria fazer. Tudo bem, eu tenho que pensar que isso daqui eu imagino que eles queriam vender para solucionar problemas básicos, né? Vamos ver. Devin decides to use the browser to pull up API documentation so that it can read up and learn Eu estou indo e voltando aqui no vídeo que eu quero tentar entender exatamente tudo o que está acontecendo. Eu sei que está rolando bastante conversa aqui entre eles dois, que está escondido, mas pelo que eu estou entendendo, a pessoa que está conversando aqui com ele está dando aqui mais instruções. how to plug into each of these APIs. Here, Devin runs into an unexpected error. Devin actually decides to add a debugging print statement. Tá. Ele printa a resposta e aí o que ele pegou da resposta ele vai tentar corrigir a si mesmo, que é uma coisa Reruns the interessante. code with the debugging print statement, and then uses the error in the logs to figure out how to fix the bug. Ele usa o erro do log para tentar corrigir. Ah, tá. Então o prompt que ele está passando, a gente nem sabe, é um outro prompt aqui qualquer, né? Porque ele está respondendo sobre Napoleão e tal. Mas ele vai fazer esse mesmo prompt para as 3 APIs, né? Para ver e medir depois o desempenho delas, tá? Então ele pegou o tempo de resposta, quantidade de tokens por segundo, né? Das 3, ó. 29 tokens por segundo, 31 tokens por segundo, 10 tokens por segundo. A Perplexity foi a com melhor aí custo-benefício, né? Com mais tokens que são equivalentes a... Um token é equivalente a uma palavra, como se fosse assim, né? Um pedaço de uma palavra, muitas das vezes. Finally, Devin decides to build and deploy a website with full styling as the visual. Cara, e aí então... Quer dizer, ele ali no log, ele printou ali o tempo e aí o passo final dele era mostrar isso numa espécie de relatório, né? E aí então ele construiu um site e ele deployou, subiu esse site e estilizou o site, né? Então não deve estar simples, deve estar um negócio bonito com a resposta aí que o cara pedia. Vamos ver como ficou. Ó, ele tá usando React aqui, ó, aqui embaixo no código. Ó. Aqui ele tá usando aqui as bibliotecas para estilizar, ó. Box, Text, Chakra Provider. Tá usando React. Interessante. visualization. É um plus aí, né? É um desenvolvedor full stack. Vamos ver. You can see the website here. Ó.
É simples, né? Tudo que ele precisou reportar foi a quantidade de tokens por segundo. Ele fez ali um benchmark, mostrou um gráfico bonito. Ah, interessante, mas tudo bem. All of this is possible today because of the advancements that we've made in both reasoning and long-term planning. Tá, então o cara tá falando que só foi possível eles criarem esse programador aí por causa dos avanços no entendimento e no planejamento de longo termo, né? Vocês que já usaram qualquer AI por muito tempo, a gente percebe que depois, quando a conversa fica muito longa, a AI começa a alucinar, né? Começa a vir, ele começa a responder coisas que não tem a ver com o nosso prompt. Mas isso vai melhorando a cada vez que vai lançando uma nova, um novo LLM, cada vez que lança um novo, essa capacidade de memória de longo termo e de entendimento ela vai melhorando. Então, ó, do chat GPT, o 3.5, que é aquele que a gente usa de graça lá no site do chat GPT, até o Devin, olha a memória. É bem superior, então, né? It's a really hard problem, and we've only just started. Eles estão apenas começando, essa seria uma primeira versão. But we're super excited about the progress that we've made so far. In the meantime, if you'd like to try out Devin on your own real-world tasks, send us a request below, and we'd be happy to forward it to Devin. Ok, é simples, né? Cara, eu achei simples, cara. Eu acho que não é de agora que o pessoal tá lançando esses agentes, né, esses AI agents aí capazes de fazer algumas tarefas que você pede. Já desde o ano passado, desde o começo do ano passado, já tem um monte de projeto open source que constrói esses AI agents. Para mim não é muito diferente de nenhum deles. Você manda ali um prompt, ele consegue construir um código ali em Python, consegue rodar esse código, consegue fazer um plano. Não me chamou atenção, mas é porque eu já acompanho isso há bastante tempo. Então, e como foi só uma demonstração rápida ali de 1 minuto, né, não dá para tirar muitas conclusões. Não chamou minha atenção ainda, né? Talvez ele seja capaz de fazer coisas aí mais complicadas, né? Tarefas mais complexas. Essa não foi uma tarefa tão complexa assim, né? Até porque ele fez um pedido ali para você fazer uma requisição HTTP em 3 sites que tem documentação muito boa, então não é nada muito complicado. Sinceramente, uma requisição HTTP é simples. No final ele fez ali uma firula, um gráfico, ficou legalzinho a apresentação e tal. Não sei, a mim não chamou muito. Não acho que substitui ainda um dev júnior, porque tem toda a capacidade. O dia a dia do trabalho de um programador é muito diferente disso daí, né? Pelo menos nos trabalhos que eu passei aqui no Brasil, né? E ali também eu senti que ele necessita de alguém que tenha conhecimento técnico para poder usar o prompt. Alguém de negócio do lugar onde você trabalha e alguém que é mais funcional, né, que não tem tanto conhecimento técnico, eu acho que não conseguiria sair com uma boa solução ali. E se sai com a solução ali, não saberia como usar, né? Tem isso também. Se no futuro houver aí essa substituição do desenvolvedor, no máximo, não, eu acho que o que vai acontecer é uma substituição de atividades, né? Então o cara que antes tinha que fazer isso tudo na mão, hoje ele vai conseguir entregar o que foi pedido mais rápido com a ajuda de um assistente desse e vai aumentar a produtividade do desenvolvedor, né? E ele vai ter que saber manusear a AI. É isso que eu vejo que vai acontecer, mas ainda vai precisar do profissional, de um desenvolvedor para poder conversar, poder fornecer os dados que pedem.
até o momento é isso, né? Então, muita gente respeitada aí na área de Machine Learning respondeu aqui. Eu vou dar uma olhada nos reposts. Eu vou dar uma olhada no... Ai. Calma aí. Não faz pra ver? Vou dar uma olhada nos reposts pra ver o que a galera tá comentando. Os engajamentos, é isso? Vamos ver. Quotes. Vamos ver. Então aqui a galera comentando que isso vai ser um problema para os desenvolvedores júniors. Esse aqui, Jimmy Apples, é um cara que eu vejo bastante, vamos ver. Ele tem bastante seguidores aí desse ramo. E ele tá comentando então que era o que a galera falava. Eu acho que isso vai demorar uns 2, 3 anos para aparecer esse tipo de software. E tá aí, né? Agora ele já lançou. Vamos ver se tem mais alguém importante. Ó, a galera já tá xingando ele. Fuck you, Devin. O nome é Devin, né? It's such to injure, still my job and my name. Um programador chamado Devin tá aqui indignado porque esse software vai roubar o trabalho e o nome dele. Justo. Vamos ver. Então esse Scott Wu aqui, vamos ver o que ele é. Tá, ele é o cara que tá comentando Ele é o cara do Cognition Labs que criou esse Devin. Então ele aprendeu a programar com 9 anos e se apaixonou com a habilidade de tornar as ideias dele em realidade. E agora ensinando a AI. Ele está ensinando a AI a codar. E ele está falando que é um sonho se tornando realidade. Que eles ainda têm um longo caminho à frente. Então é algo que só está começando, gente. Eles foram sensacionalistas aí ao dizer que é algo que vai substituir. Mas não deixa de ser um começo, né? Galera agradecendo. O Alden é outro cara que trabalha no Cognition. A galera tá falando que ele é muito bom em extrair dados. Tá, ele disse isso só... então tem galera... tá. Então provavelmente algumas pessoas já têm o acesso antecipado e já estão fazendo aqui já estão testando com alguma coisa. Esse cara aqui tá falando que é incrível no Data Extraction. E nas últimas semanas ele tá scraping data, né, que é pegando dados da internet de diferentes blogs. E aí o Devin é capaz de escrever o código, né, o script para buscar informação na web, né? O scraper é uma técnica que é usada aí para poder coletar informação da internet, de sites, de blogs, de YouTube, de tudo quanto é site. Então esse Devin ele escreve o script, executa o código e ele ainda retorna no formato CSV. Como eu falei para vocês, isso é uma tarefa que não exige uma memória de longo termo, não é uma tarefa altamente complexa, né? É um script que você consegue fazer aqui, ó, em 100 linhas você consegue fazer esse script, então não é nada tão complicado. 100 linhas não, né? 100 linhas é muito, né? Porque ele adicionou comentários, mas sei lá, 50 linhas você consegue fazer tudo, 30 linhas. E aí ele extrai, e daí converter para CSV, tudo bem, nada muito complicado. Em Python hoje, com uma linha de comando, você transforma texto puro em qualquer formato, em qualquer tipo de arquivo complexo. Já tem muita lib boa no Python para fazer isso. Galera chorando. Tá, esse cara aqui é brabo. Andrzej Karpathy. Esse cara ele era diretor da equipe de AI da Tesla. Ele está no time fundador da OpenAI, né, que são os criadores aí do ChatGPT. Ele é PhD na Stanford. Ele é o cara basicamente aí... Ele não é o pai do Machine Learning, mas ele é
uma das pessoas aí mais influentes nessa área. Então, as coisas que ele fala é bom prestar atenção. Vamos ver o que ele disse. Então, sobre automatizar, né, o engenheiro de software. Automate engenheiro de software engineering. A minha mente, automatizar o engenheiro de software vai parecer similar ao automatizar os carros automáticos, né? Automatizar a direção. Na autodireção, a progressão da autonomia, increase autonomy and high abstraction looks something like. Tá, então ele está dizendo como que funcionou na direção para poder automatizar a autonomia. Então, primeiro os humanos performam todas as ações manualmente, beleza? Que era nos primórdios, né? Então, a AI vai ajudar. Then it slows for the car ahead. Depois para o carro na frente. Tá, manter em linha. Deixa eu traduzir aqui porque tem muitos termos específicos que eu não estou conseguindo entender. Tá. Beleza, tá. A lane é a via, né? Para manter o carro na via. Depois a AI vai parar do carro. Ah, entendi. Então, para automatizar a direção, a AI não fez tudo de uma vez só. Ela foi em passos. Então, a primeira coisa era manter o carro na via. Depois, foi adicionado mais uma coisa para parar, para ela manter a distância do carro que está na frente. Depois, adiciona para trocar de via e pegar curvas. Aí depois adicionou uma função para parar em sinal, para virar, para fazer curva. E aí depois, quando você monta esse pacote de pequenas entregas aí, pequenas funções, você monta um produto completo e depois você vai só aprimorando até você ter um carro completo autônomo. Então ele vê que ele está vendo que vai ser algo parecido. Então o carro autônomo ele está vendo parecido com o programador aí da AI. Então ele falou que tem uma progressão em que a AI vai cada vez fazer mais e o humano vai cada vez fazer menos, mas ainda vai prover, é o que eu estava falando, por mais que ali o cara ele possa conversar com linguagem humana com essa AI e ela consegue executar o código, ainda vai precisar de alguém técnico para dar ali uma direção. Então ele vê a mesma coisa. Então, para ele, a progressão vai ser assim. Atualmente, né, hoje em dia, os humanos escrevem o código, a gente escreve o código manualmente. Tá certo que hoje em dia não é manualmente, né? A gente copia muito o código dos outros. Stack Overflow, um salve. Né? Não é tudo manual. Antigamente era, hoje em dia tem um Stack Overflow para ajudar, mas beleza. E aí depois veio o GitHub Copilot, que é o que dá autocomplete nos códigos, né? Muitas ideias já tem muito autocomplete, mas do Copilot ele dá um autocomplete numa função inteira, né? Outro nível de autocomplete. Beleza. Aí veio o ChatGPT que escreve pedaços de código, isso é verdade. Quem de vocês aí eu já usei o ChatGPT no trabalho. Às vezes você quer uma coisa simples, sei lá, me dá aí um código para abrir um arquivo CSV em Python e converter para uma planilha. Não, sei lá, converter num TXT, mudar de ponto e vírgula para tab. Sei lá, às vezes você quer um código para fazer uma coisa simples, né, como manipulação de arquivo. E aí antigamente a gente procurava isso no Stack Overflow, mas hoje o ChatGPT é muito mais rápido, ele já te dá ali um pedacinho de código, e não só em Python, né? Se você quiser em qualquer linguagem, ele te manda dar uma lista, ele faz o mesmo código em diferentes linguagens, então é muito útil mesmo.
E aí ele falou, então o próximo passo seria você mover para códigos mais largos, né? Cada vez mais. Que hoje em dia a gente usa isso mais para pedaços pequenos de código, né? Você não vai usar isso para substituir todo um toda uma API, todo um microserviço que você construiu aí no seu trabalho. Hoje em dia a gente não usa assim, né? Então esse era o passo 4, você substituir cada vez pedaços maiores de código. E aí o passo 5, ele está dizendo que é esse devem. Então ele tá achando que essa demo aí foi impressionante e ele acha que a seguinte adição aí, a seguinte função vai ser coordenar um número de tools, né, de ferramentas que um desenvolvedor precisa to string together para codar. Então, é verdade. Então, um programador precisa para codar de terminal, do browser para pesquisar, uma IDE, né, um code editor, precisa de uma supervisão de um humano para cada vez aumentar o nível de abstração. Então, ele acha que o Devin já faz isso. Beleza. Então tem muito trabalho, não apenas na parte da AI, mas também na parte de UI e UX. Tá? Então, como um humano vai prover esse oversight seria o quê? Vamos traduzir aqui. Fazendo aqui ao vivo. Seria supervisão, oversight? Ah, é uma supervisão, é como eu já estava falando. Beleza. Entendi. Então, hoje o feedback ali, a supervisão era pelo chat, né? Você dava o prompt ali, ia dando a supervisão. Mas ele está falando que precisa melhorar ainda nessa parte de design, de UI, de tela, né? Precisa melhorar a tela. Beleza. How do they manage the AI down to different files? Como o cara vai fazer o debug do que estiver errado? Sim. Então parece que a gente vai ter que mudar o editor, o code editor, a ideia, né? De qualquer modo, software engineering está no caminho de mudar substancialmente e vai parecer muito mais com supervisionar a automação e a gente vai ter que dar comandos de alto nível, ideias e estratégias em inglês. É interessante ele enfatizar esse em inglês, né? Beleza. Então ele... Entendi. Cara, eu acho então... Vou mudar aqui um pouco a minha ideia inicial. Esse cara aqui é um cara que sabe, velho. Quem já assistiu qualquer conteúdo dele sobre AI aprendeu muito. O que ele fala, a gente tem que escutar, cara. Se ele está dizendo que o desenvolvimento de software vai mudar substancialmente, ele não está falando isso à toa. Então, aparentemente, o nosso papel de programador que escreve o código vai ter que mudar. Vai ter que ser mais... Hoje em dia, eu já atuei como líder técnico, né? Então, o líder técnico, hoje, é o profissional que tem mais essa atuação de supervisionar, de dar comandos de alto nível, né? Que seria escrever ali as tarefas para os desenvolvedores, né? Você descrever ali como vai ser as APIs que eles vão ter que construir, escrever como vai ser, explicar as integrações. Então, hoje, um líder técnico tem esse papel. Então, ele está falando que vai mudar. Então, talvez os humanos não tenham mais que escrever o código manualmente, né? Interessante. Ele desejou boa sorte. Bom, eu acho que ainda falta um longo caminho, mas esse cara aqui consegue ver na frente. Se ele está dizendo que vai mudar substancialmente, é bom a gente prestar atenção. E é em inglês, né? Você aí que não está com inglês em dia, né? Eu estou sempre tentando aprimorar, né? Eu tenho um bom inglês, mas o vocabulário desse cara aqui é difícil, algumas coisas de entender, né? O cara é brabo. Eu tenho um bom inglês, eu consigo me comunicar, mas o que já era essencial hoje em dia, a gente não pode nem mais dizer que o inglês é essencial. Tipo, sem o inglês é como se você está completamente fora. É isso que eu entendo.
Então, bora estudar pra gente não ficar pra trás aí, né? É isso, valeu!